Fala pessoal, e o Botafogo já está na Argentina, hein, se preparando para enfrentar o Galo neste sábado. É o jogo da final da Libertadores. A mídia já está repercutindo demais isso aí e muito mais. Ficou interessado, quer saber tudo o que a mídia falou? Então assista esse vídeo até o final. Amanhã, hein, a decisão de Conmebol Libertadores, e é claro que o nosso Sport Center já fala bastante com os personagens do Botafogo e também personagens do Galo, dessa super decisão com o Mário Marra e também com o Jailson Vilas Boas. Tudo bem, Mário Marra? Quem você tá olhando por aí, Marra? Tô tentando saber quem tá aqui, que daqui eu não consigo ver. Ali é o nosso querido Ramon Dias. Ah, o Ramon Dias? Ele mesmo. Muito bom dia, Bruno Vicari, muito bom dia, Jailson, que ontem você chamou de Jajá. Isso. Segurem a tensão. Jajá, o maior comentarista do jornalismo esportivo do Brasil. Sim, 2 metros mundial e 3. porque, né? 2 metros e 3 de carisma e informação. E opinião. Tudo bem, Jajá? Tudo bem, bom dia aos fãs de esportes. Esse final de Libertadores, já vamos aquecer aqui, já vamos com tudo, né? É isso. Claro. Atlético Mineiro e Botafogo. Já vamos lá com a Mari? Vamos lá pra Argentina, então. Vamos falar sobre essa finalíssima de Libertadores. Falamos de carisma e informação, ela já levantou a mão. Ah, é Falou, ela. é comigo. É ela. Não por conta dela, por conta do Rafael. Como Marques. assim? É por conta dela eu também. tô do lado dela. Tudo bem, né, Mari? Tudo bem, Bruno? Tudo bem, turma do estúdio? Bom dia, Rafa. Prazer tê-lo aqui do meu lado Prazer também. meu, Mário. Bom dia pra você, pro Marra, pro Jailson, pro Bruno, do Fã de Esporte conectado com a gente. Semana, então, tá chegando a hora, hein, da Conmebol Libertadores, por isso que a gente veio pra um ponto diferente. Hoje, sem chuva, um solzão maravilhoso, a gente veio aqui perto do... Vai, Bruno, eu vou falar do Calatrava, tá? Ponte da Mulher, aqui em Puerto Madeiro. Mais de 170 metros, mais de 800 toneladas. Somos todos Calatrava, né? Tem aquela camisa Sim, hashtag. somos todos. Fã-clube oficial do Calatrava, mas aqui na frente tem um cronômetro fazendo as contas. Então a contagem regressiva, tá batendo um vento, vai ser uma coisa maravilhosa. Mais 2 dias, 5 horas, 48 minutos, 59, 58, 57 segundos, então, para a decisão da Conmebol Libertadores. A gente vai seguir acompanhando. O Cleitinho já tá ali, a gente tava vendo, batendo uma foto. O Cleitinho. Ah, o Cleitinho. Torcedor, agora a gente tá vendo aí nas imagens os jogadores do Botafogo, então, chegando, não é, lá a Buenos Aires. Vocês continuam conosco, tá? Mari e Rafa, porque claro que tem a expectativa enorme, a gente já vai com a Roberta também, pra gente ouvir os jogadores do Botafogo. O técnico do Botafogo, o Arthur Jorge, né? E aí a chegada dos jogadores ontem, né, Mari? Quando, do que vocês têm sentido aí nessa questão de torcida, de ansiedade, do número de torcedores? Já tá equilibrado? Tem mais gente chegando? Qual que é a sensação por aí, Mari? É importante a gente falar que os torcedores do Botafogo, eles tiveram até uma semana antes para essa compra dos ingressos, dessa compra de planejar a viagem. Quando ganha de 5-1 do Peñarol, 5-0. 5-0 do Peñarol, fica muito mais tranquilo. E já faz essa movimentação. Hoje, em Belo Horizonte, tem um movimento maior de torcedores saindo, então, a partir de quinta-feira e sexta para chegar aqui para a decisão para Buenos Aires. Mas ontem eu acabei ficando muito no estádio. Então, o contato que a gente teve com os torcedores foi muito pequeno, mais nesse ambiente, assim, pontos turísticos, como aqui em Puerto Madeiro. Mas é importante falar que, pelo menos até então, nesse momento, tudo muito amigável, porque a gente sabe que o jogo entre Atlético e Botafogo tomou uma conotação mais quente, mais caliente, depois do jogo do Campeonato Brasileiro. Mas isso não é visto aqui, não é visto nesse momento. Pausa, Arthur Jorge, nesse momento com a Roberta Barroso, já mando pra ela o técnico do Botafogo. Isso aí, Mari, olha só, ele já tá aqui do meu lado, tudo bem, Arthur? Obrigada por bater esse papo aqui com a gente, você que chegou em abril nesse Botafogo e hoje aí tá pertinho dessa final tão importante da história do Botafogo e da tua história também. Obrigada por conversar aqui com a gente, Arthur. Muito obrigado, bom dia a todos. E como é que tá essa sensação essa semana? Bate, Arthur, a gente sabe, claro, da tua experiência, mas bate um nervosismo, porque é uma vida inteira que o torcedor, que o clube espera por esse momento. Eu acho que a minha serenidade consegue superar aquilo que possa ser o nervosismo, confesso-lhe. É para mim um momento muito importante, obviamente também, à dimensão daquilo que é para o Botafogo. Eu não esperei tanto tempo para chegar a esta oportunidade, mas a verdade é que é para mim um marco que era inimaginável há uns meses a esta parte. Quando vim para o Brasil, confesso que não contava pensar chegar a este momento e estar numa decisão destas, que para mim é importante para o clube, mas tenho tido o distanciamento para poder desfrutar deste momento, de poder saber que é o trabalho que nos traz até aqui, é a ambição, é a forma como nos temos comportado em cada um dos desafios. E, portanto, tenho tido mais esse momento de estar
a viver este sonho, esta aventura de uma forma positiva, bem mais do que aquilo que possa ser nervosismo, que isso provavelmente guardarei para o dia da final mesmo. E dá para fazer alguma coisa diferente agora nessa reta final? Ou repete tudo? Como é que você trabalha isso? Não, nós temos que ter o cuidado de não desviar muito aquilo que tem sido o nosso caminho, porque tudo aquilo que é trabalho e padrão acaba por dar muito trabalho e ter uma sequência de muitos meses de trabalho em cima disto. E eu já o disse também noutras alturas em que é importante nós termos algumas variáveis em termos daquilo que é, seja comportamental, seja de missão, mas fundamentalmente ter uma ideia muito clara em que todos nós possamos acreditar. E acho que esta equipa tem demonstrado exatamente isso, por aquilo que é também os resultados que nos têm levado a uma final de Libertadores, nesta altura liderar o Brasileirão, portanto, tem sido muito este comportamento que nos tem ajudado a conseguir ter as metas que nós nos propomos. Portanto, nesta altura não diremos que mudamos nada, iremos ter uma abordagem, é sempre muito igual, e isso tem sido também um padrão desta equipa, de ser uma equipa muito determinada, muito ambiciosa e de querer muito fazer história e, se possível, pôr o nosso nome nos livros da história do Botafogo, escritos a ouro, que era para nós muito importante, e ter esta glória eterna também junto do clube. Como é que você projeta essa final contra o Atlético Mineiro? Bem, eu projeto de uma forma em que possamos dizer que vamos ter duas boas equipas em campo, duas equipas naturalmente com a mesma ambição. Eu vejo este Atlético diferente do contexto daquele que eu tive, por exemplo, no campeonato há 2 jornadas atrás, porque reconheço de facto muita qualidade, não só individual, mas também coletiva, esta equipa. É uma final onde tudo pode acontecer, portanto não há favoritismo, há 2 equipas que vão querer muito chegar ao troféu, mas onde desta projeção de equilíbrio, de igualdade, diria que nós temos que ter o fator X para poder fazer a diferença, e esse fator X é muito aquilo que é a entrega, a intensidade, a forma como esta equipa se comporta, ter esta mentalidade muito positiva, muito forte, para conseguirmos superar um adversário que dentro do jogo jogado tem também as suas capacidades, mas nós procuraremos, de certa forma, ser melhor em todos os níveis para podermos, como numa final se trata de existir um grande equilíbrio, mas podemos nós no final ser, de facto, melhores do que o adversário para conseguirmos este troféu. Você falou sobre ter essa mentalidade positiva e muito se falou sobre esse mental do Botafogo. Isso te incomoda, Arthur? Não, de forma nenhuma, não. Eu estou muito bem resolvido com isso. Sei também daquilo que a minha equipa é capaz, portanto, pode criar algum desconforto a quem gosta de nós, porque pode eventualmente, quando massivamente falado sobre isso, alguma dúvida, mas acho que a equipa tem dado resposta. Esta equipa nunca me falhou, os jogadores nunca me falharam, os jogadores têm sido extraordinários, é claramente o melhor grupo de trabalho, a melhor equipa que eu já trabalhei, portanto estou muito confiante naquilo que é o seu trabalho. Sei perfeitamente qual é e quais são as suas metas. Isto dá-me um conforto muito grande a mim, muito mais do que falarem sobre o que quer que seja sobre nós. É eu saber daquilo que eles querem, daquilo que eles trabalham para lá chegar, e portanto isso dá-me esse conforto que me faz dizer mais vezes: confiem do que duvidem, e portanto é essa a minha forma de estar, e portanto conheço-os muito bem, sei aquilo que fazemos e aquilo que estamos à procura, e tudo aquilo que seja não deixam de ser só comentários de quem não está e não conhece a realidade desta equipa e daquilo que eles trabalham para atingir os seus objetivos. O torcedor está preocupado com Bastos. Ele saiu de campo sentindo, e aí você conta com ele para a final? Como é que está essa situação? Não, eu estou como o torcedor, estou preocupado também. Temos que ver agora estes dias como é que as coisas se vão desenvolver. Nesta altura não temos ainda uma decisão definitiva, temos 2 dias para tentar perceber da sua evolução. Nesta altura está em dúvida, sim, é verdade, não podemos esconder isso, está em dúvida, mas temos que tentar. As próximas 48 horas podem ser decisivas, vamos aguardar, vamos ter esse tempo para tomar decisões, mas acima de tudo, volto a dizer, confiem naquilo que temos, porque temos e já provamos exatamente isso. Temos o Adrielson, o Lucas e o Pablo, que podem ser alternativas caso o Bastos não possa, e seguramente com todos eles preparados e capacitados para dar uma excelente resposta em termos de desempenho. Obrigada, Arthur Jorge, por esse momento. Boa sorte para vocês essa semana, nessa reta final, e obrigada por participar com a gente aqui no Sport Center. Muito obrigado, cumprimentos a todos. Tchau, tchau, Mário. Eu volto com vocês. Daqui a pouco mais gente vai passar por aqui. Perfeito, Roberta. A prioridade é toda sua. É isso, a maior cobertura da Conmebol Libertadores aqui na ESPN, no Disney Plus. Neste Sport Center também teremos mais convidados ao longo da programação. Bruno,
A gente vai conversar sobre algumas coisas que o Arthur falou, hein? Sobre favoritismo, sobre a preocupação com o Bastos, sobre o jogo. A gente tem tempo pra isso. Pra ver as entrevistas de hoje, né? De logo mais aí do Milito, do Scarpa, do Arana, que daqui a pouquinho vão conversar com a Roberta e com a gente aqui no F90. São os números dos dois times nessas últimas 10 partidas. O Atlético não venceu nenhum jogo, o Botafogo venceu 5 jogos, e aí o aproveitamento também de cada equipe. O Galo estava tentando ir para esse lado, Marra, de iniciar ou de ganhar o jogo na conversa, no psicológico, mas tem mais que isso, você concorda com a Mari? Você diz desde... Era uma estratégia do Atlético tentar, assim, começar a ganhar o jogo pelo lado psicológico? Talvez tentar tirar vantagem, ou talvez sondar para ver se ali existia alguma vulnerabilidade. Uhum. Pode ter existido durante um tempo, mas isso é pouco. Eu acho que, sem dúvida alguma, o Atlético tem mais conteúdo do que isso. Bom, pega a classificação da Libertadores. Uhum. O Atlético é a melhor campanha viva na Libertadores. O Atlético tirou o time de melhor campanha na Libertadores, que era o River Plate. Por isso até definiu na casa dele. A segunda melhor campanha era do Atlético, a terceira do Palmeiras. Isso pegando fase de grupos. E pegou um grupo complicado. Pegou um grupo complicado, com inclusive o semifinalista que jogou contra o Botafogo, né? Era o Peñarol. Então, o conteúdo para jogar, o Atlético tem. A questão para mim é que o Atlético não joga já há algum tempo. Não joga nem com o time que o Milito vai colocar em campo já há algum tempo. Então talvez, vamos criar, assim, eu não acho que isso tenha partido de forma orgânica, sabe assim? Não, vamos montar uma estratégia para destabilizar. As câmeras que estavam ligadas naquele Atlético Botafogo mostraram xingamentos dos dois lados. Sim. Sim. Então, sim. Um xingou mais. Eu não tenho na minha casa o xingômetro, que é o aparelho... placar do... Tem, sim. Isso, e numa boa, no jogo, até quem estava comentando era o Eric Faria, né? E ele falou uma coisa que é pura verdade, que quem já trabalhou ali, sabe? Gente, isso acontece todo jogo, claro. Tá? Isso acontece em todo jogo. E a gente que eu já trabalhei várias vezes perto do gramado, sim. Isso acontece em todo jogo, provocação, xingamento. Só que como não tinha ninguém, a gente estava ouvindo tudo. Sim. E depois o clima tomou outras proporções. Para mim, desnecessárias. Bobagem, coisa infantil. Mas o Atlético agora tem que conviver com favoritismo. Qual o favoritismo? Não ganha 10 jogos. Assim, vai assumir alguma coisa. O Atlético nunca assumiu. Não é característica do seu torcedor. Estava lá em 2021... 500 pontos na frente, faltando 5 rodadas para acabar, e o torcedor não se permitia cantar campeão. Como o casal ali conversou, que a Botafoguense comprou e o atleticano com 3-0 falou, não, vamos esperar. Isso. Se bem que era o River, também não compraria. Claro, mas é uma característica do torcedor. Sim, cada um tem a sua. Só que o Atlético até aqui, ele tem jogado, não é que ele não quer assumir o favoritismo, mas ele tem jogado para o Botafogo. Sim. Não é, Jailson? Ele deve continuar jogando ou ele deve não? Estamos na final e fizemos a segunda melhor campanha e vamos jogar. Ao longo da semana, a gente conversou aqui sobre isso também, dessa estratégia, assim, faz parte do jogo. Não que, como o Marra falou aqui, tenha sido algo de caso pensado e tudo, mas faz parte do jogo. O jogo falado, pré-final, faz parte do psicológico, enfim, você querer falar qualquer coisa desse tipo. Mas acho que já foi. Já foi essa parte. Eu acho que a partir de hoje vai mudar essa história, já foi. Agora é o jogo, agora já é treino, já é definir prioridade, já é definir, vamos jogar dessa forma, vamos tentar fazer isso, isso, montar estratégias, ajustar taticamente, ver quais jogadores têm a possibilidade de te entregar o que você deseja e esquece essa parte de favoritismo, de jogo psicológico e tudo mais, já foi. Agora é final, é trabalhar os jogadores que você tem à disposição para você fazer o melhor jogo possível e conseguir conquistar a taça. O Jailson, inclusive eu gosto de lembrar que na entrevista coletiva daquele dia, o Milito, alguém perguntou para ele falou, não, polêmica eu não quero entrar. O Milito tem sido, acho que, o mais equilibrado aí nessa história, não é, Mari? Porque, assim, de fato, assim, de coitado, o Atlético não tem nada, né? Não tem, exatamente. É esse tipo... Não. Vai lá, Mari, vai lá.
Eu acho que é esse o cuidado, né? É uma linha muito tênue também desse discurso do... você nunca vai dizer que você é o favorito. O próprio Arthur Jorge fala que não existe favoritismo. Mas ao mesmo tempo também para você não se colocar como um cachorrinho que chegou aqui do nada, mas como o Marra bem lembrou, a segunda melhor, um pobre coitado, e não é isso, e não é esse o tom que os jogadores têm internamente. Acertar esse tom de não ficar muito, é o Botafogo, que isso também internaliza, os caras são melhores. Não, isso internamente imagino que não é o discurso do Atlético, mas também jamais vai colocar na mesa que eu sou o melhor ou você é o melhor, enfim, nenhum dos lados vai fazer isso. Eu só acho importante a gente colocar aqui nessa conversa que hoje é até chato pro jogo se a gente ficar a gente não, né? Os próprios jogadores alimentaram essa briga, Rafa. Porque vai começar com a primeira falta, um empurra daqui, outro empurra dali, não tem jogo, cai, bate, aí vai pra cima do árbitro, arbitragem toda argentina, tá? Que foi o árbitro do Atlético e Fluminense e do Botafogo e Peñarol. Então é esse mesmo árbitro que esteve nessas partidas. Se não começa, primeira falta, um empurra daqui, um empurra dali, e aí não tem jogo. Um jogo único, 90 minutos, passa meia hora sentado, um caído no chão, não tem graça nenhuma, né? Eu também acho que não. Eu acho que, assim, na prática isso não vai acontecer mais. Até esses discursos mais recentes, eles mostram isso. Por isso que a gente jornalisticamente pergunta, né? Que é pra poder ver se tem essa já situação equacionada, porque a gente ouviu muito lado do Atlético falando sobre o assunto. Exatamente. E os jogadores do Botafogo não falavam. Só o Textor e o Arthur Jorge. Então, assim, ela precisa ter esse outro lado e, assim, perceber também como é que a coisa está sendo tratada internamente. Concordo com os companheiros, eu acho que tem muito mais de jogo para acontecer do que propriamente desse pré-jogo, mas eu tenho só uma pitadinha, uma pimentinha para colocar nessa discussão que eu penso um pouco diferente em relação ao pós. Eu não acho que essa guerra acabou a partir do momento que Botafogo e Atlético resolvem não mais falar disso e só falar do jogo. Eu acho que o lado vitorioso no próximo sábado tem argumentos para poder responder ao lado derrotado depois. E se for uma coisa dentro do conceito esportivo... A zoeira da bola tá tudo certo. Tá válido. Tá válido, é do contexto. Se o Atlético for campeão, eu consigo imaginar o Davidson. Eu não falei pra vocês quem é Barbosa, não conhecia mesmo. Se o Botafogo ganhar, algum jogador respondendo. Principalmente o Davidson, né? Eu acho que o Luiz Henrique ele conseguiu colocar assim, pelo tamanho do Hulk, pelo tamanho do Luiz Henrique, de gente, esse não é o tipo de briga que eu vou entrar. Agora, o Botafogo sendo campeão, eu acho que o Davidson vai ser um alvo muito grande. Então, assim, existem figuras específicas em cada elenco capazes de retroalimentar essa discussão. Tá, eu aceito a pausa. O discurso da pausa da guerra extracampo eu aceito até a bola começar a rolar. Mas que ele volta depois, volta. Mas que a gente não fique nessa chatura durante o jogo, né, Bruno? Porque aí você se prepara toda, vem aqui pra Buenos Aires, fica toda na expectativa. Começa o jogo, tem 15 minutos de bola rolando e... sei lá, fazer conta, 75 de bagunça. Mas nesse sentido, vocês acham que aquele jogo jogo único, vai promover essa questão tensa da partida? Sim. Ou não? A característica dos dois times faz com que não seja um jogo de tanto estudo, mas um jogo de mais ações? Por ser final, por ser jogo único, é mais tenso. Geralmente, você naturalmente já tem um jogo mais tenso. É natural. E também a questão de, ali naqueles primeiros minutos, você tentar descobrir qual é a estratégia que o adversário tentou montar, por exemplo, para desmontar o seu jogo. Por exemplo, o Atlético Mineiro vai tentar ver o que o Botafogo vai tentar usar, quais as armas que o Botafogo vai tentar usar para fazer o gol. E o Botafogo vai fazer a mesma coisa, tentando ver como o Atlético Mineiro vai usar o contra-ataque ou qualquer coisa desse tipo para fazer o gol no Botafogo. Então, é normal. Pra mim é normal. Porque, por exemplo, a decisão da Sula que a gente acompanhou muito bem por aqui. O Racing não quis saber disso. Não quis saber. Tava calor, tava isso, tava aquilo. Em 15 minutos ele decidiu o jogo. Fez 3 gols. Um foi anulado, mas por uma questão ali milimétrica, né? Ele não quis saber de estudar nada. Ele estudou antes, chegou na hora da prova, ele resolveu. Estratégia montada já pro início da partida. A estratégia era essa. Isso. Penso eu, né? Vou fazer na bola longa. Mas esse foi um time que se preparou para aquela competição o tempo inteiro e tinha um técnico que já estava lá há um tempão, né? Os dois técnicos chegaram, o Milito chegou antes, um pouquinho antes do Arthur Jorge, né? Mas um pouquinho antes. O Milito chega na definição do Mineiro, o Arthur Jorge chega na segunda, terceira rodada da Libertadores. Que coisa, né? Então, assim, nenhum dos dois tem um projeto longo, feito anteriormente, para a chegada agora, né? O Racing se desenhou para aquela competição. Não, nós queremos, tem o Campeonato Argentino, tem agora... Beleza, a gente quer conquistar a Sul-Americana. E acaba que pode conquistar também o argentino. Então eu acho que é diferente. O Racing chegou naquele jogo como esse é o principal dia das nossas vidas. Vamos resolver. Atlético e Botafogo
E pegou um adversário que ele sabia e ainda estava tentando entender o que o técnico... Mas virou isso, né? Que é do estilo. Como, Mari? Eu acho que assim, enquanto o Racing se planeja para abrir mão do Campeonato Argentino, vira crise, o Costas em um certo momento quase foi demitido pela campanha, enfim, tinha o objetivo da Sul-Americana. O do Atlético eu acho que foi se transformando. O brasileiro foi saindo, mas o tom o jogo talvez não o jogo da história, né, como bem o Marra lembrou que pro Racing tinha um peso de 3 décadas aí sem conquistar, mas um jogo do ano, são esses 90 minutos, que o pós-jogo vai ser Sul-Americana pro Atlético, talvez, uma crise, como vai ser a montagem do elenco pro ano que vem, e pro outro lado, se for campeão, foi tudo salvo. Então, assim, o contexto do tamanho desse jogo da fome, ele também foi construído pro Atlético nessa temporada, né? Precisou ser, né? Virou até coisa sobrevivência, a última mãozinha agarrada no penhasco. Exatamente, houve um momento que tinha a Copa do Brasil ali, ainda como um viés de conquista, né? Chega até a final, perde pro Flamengo, mas estava ali em condições de ser campeão. Atlético e Botafogo, em algum momento na temporada, de setembro para outubro, começaram a perceber que tinham os dois um objetivo em comum, que era a Libertadores, e cada um seu objetivo adjacente, né? O Botafogo do Brasileiro e o Atlético Copa do Brasil. Mas claro que são os 90 minutos que balizam esse ano e o próximo. E assim, o que tem de peculiaridade nesse ano na final do Comebol Libertadores é algo que não tinha em 2023. O quê? Fluminense e Boca não são clubes que investem tanto assim no futebol. Não montam elencos caríssimos. Não têm folhas salariais com 17, 18, 20 milhões por mês. São equipes que são clubes que trabalham com um orçamento menor. O do Boca é menor que o do Fluminense, inclusive. Sim. Esse ano você tem 2 clubes, né, que investem demais, que pagam salários altos, têm elencos caros. E aí não tem como você dissociar a questão econômica na hora de você discutir responsabilidade. Quem tem que vencer o campeonato? Ambos têm que vencer. Só que só um vai vencer. E aí essa discussão do pós sempre é válida para aquele que perder. E que o Atlético, no caso, não tinha nem talvez se planejado para jogar todos os jogos da temporada. 38 rodadas, não tem pra onde correr, todo mundo joga. Chegando a decisão da Copa do Brasil, e aí chegando a decisão da Libertadores, não com uma preparação, talvez, para chegar com um elenco tão largo, com tantas peças pro Milito. Não é à toa que a nossa conversa de hoje é de um Atlético que chega de 10 jogos sem conseguir o resultado, mais estourado, entre aspas, né, segurando na temporada nesse jogo, mas um Botafogo que pode sorrir no sábado e pode sorrir na quarta-feira. A trilha engana! Não engana não! A trilha, venha pra cá, Dedê. Não vai sentar não? Foi mal, então. Porque a gente vai agora, nós vamos pra Buenos Aires. Buenos Aires? Que bien, monumental? Buenos dias. Buenos dias. Buenos dias para Thiago Carvalho, que está acompanhando bem de pertinho o lado botafoguense, o lado do Galo, tudo do Brasil, uma decisão bem verde, amarela e bem alvinegra ao mesmo tempo. Thiago, pra você, buenos dias. Buenos dias. Buenos dias, Thiago. É verdade. Buenos dias, hermanos. Estamos em Buenos Aires, em frente ao Teatro Colón, um dos principais palcos da ópera mundial. E é aqui que está localizado o relógio que faz a contagem regressiva para a final da Libertadores da América, que acontece no próximo sábado às 5 horas da tarde. Os torcedores alvinegros, tanto do Galo quanto do Botafogo, passam por aqui durante todo o dia para fazer esse registro. Estão aqui fazendo festa durante toda essa manhã. Mas eu quero apresentar para vocês um amigo que eu conheci aqui, o Patrick. Ele veio de Manaus, 7.000 quilômetros numa moto, 150 cilindradas, para ver a final e torcer pro Botafogo, Patrick. Com toda certeza. É mais um apoio pro nosso time ser campeão. O Patrick parou primeiro no Rio de Janeiro, assistiu a semifinal contra o Peñarol, pé quente, 5-0 Botafogo. De onde surgiu essa ideia, Patrick? Surgiu da ideia de não deixar passar batido esse momento maravilhoso que o Botafogo nunca viveu e não tinha vivido há muito tempo na semifinal. Então o que eu fiz? Aproveitei o ensejo, aproveitei o embalo e vim curtir a final aqui no Buenos Aires. E a expectativa tá boa? Muito boa, expectativa boa, vamos que vencer, vamos levar o título daqui. O placar vai ser quanto? Eu acredito muito no meu fogão. 2-0 Botafogo, porque o Botafogo tem time para passar por cima do rival. Obrigado, Patrick. As torcidas estão divididas por aqui, Renato. A gente preparou um VT especial contando a chegada dos clubes que chegaram ontem aqui na Argentina. Então vamos ver um pouco sobre a programação das duas equipes. Se para o torcedor do Botafogo essa é a semana mais importante da história do clube,
pro Lucas, ela será inesquecível. Tô muito feliz, né? Expectativa boa pro Botafogo ganhar a Libertadores e consagrar o título. O menino chegou cedo ao hotel onde o time está hospedado na Argentina e conseguiu registros especiais. Consegui tirar foto com o Marlon, o Gregory, o John. A chegada do Botafogo em Buenos Aires foi no início da noite desta quarta-feira. A equipe veio direto de São Paulo, onde venceu o Palmeiras na última terça. Menos de uma hora depois do desembarque carioca, o Atlético Mineiro, que já tinha embarcado com festa em Belo Horizonte, também chegou à capital argentina. Do outro lado da cidade, a cerca de 80 quilômetros do hotel do Botafogo, a equipe mineira também foi recepcionada pelos torcedores. Nessa quinta-feira, as duas equipes intensificam o foco na final. As primeiras atividades aqui na Argentina estão marcadas para o final da tarde, simulando o horário da decisão. No centro de treinamentos do Clube Atlético Tigre, Arthur Jorge comanda os cariocas. Uma das preocupações do treinador é com Bastos. O zagueiro precisou ser substituído ainda no primeiro tempo da partida contra o Palmeiras, com dores na posterior da coxa. No outro extremo de Buenos Aires, Gabriel Milito vai treinar os mineiros às 5 horas no Campeones del Mundo, CT do Defensa e Justiça. A expectativa é que Guilherme Arana e Gustavo Scarpa, que estavam no departamento médico, voltem às atividades com os demais companheiros. Apesar de não ter divulgado a lista de relacionados, o Galo trouxe todos os jogadores para a decisão. A única exceção é o atacante Cadu, que está no início do tratamento da lesão no joelho. Sexta, as atividades acontecem na parte da manhã. A tarde será reservada para visitar o palco da grande final. As duas equipes vão fazer o reconhecimento do gramado no Monumental de Nunes. Treinadores e capitães vão conceder a última entrevista aos jornalistas antes de, no sábado, voltarem ao estádio em busca da glória eterna. Os dois lados parecem bem empolgados, os torcedores incentivando. Quem não vai estar na Argentina deu aquele apoio final. Isso é importante, motiva, bastante. Deixa os caras bem mais alegres, ligados. Agora, claro que o Botafogo sai de uma vitória muito importante para cima do Palmeiras, um 3-1 no Allianz Parque, que pode retumbar e ter consequências na Libertadores. Não tenha dúvida, entra em campo com muita confiança. Lembrando que é uma final única, né? Então não tem muita margem para erro nesse tipo de situação. Se tivesse aquela possibilidade de definir em casa ou fora, então você muda um pouco da estratégia, mas sendo um jogo só, uma final única, você precisa entrar muito ligado. Falei um pouco dessa semana aqui em relação a detalhes. Esse é o tipo de jogo que você tem que ficar atento, não pode vacilar. O Botafogo, na minha opinião, ele é o grande favorito, até pelo que você acabou de falar aí dessa grande vitória contra o Palmeiras, mas não pode desconfiar da qualidade do Galo, não. Apesar do Galo não ser bom, mas tem jogadores ali que estão acostumados também a jogar grandes jogos. Olha, eu adoro competições sul-americanas e aqui no programa eu fui uma das únicas a acreditar no Racing. Vocês achavam que o Cruzeiro levaria e tudo mais. E eu falei que o Racing, na minha opinião, era favorito porque era um time mais ajustado e que ia para um jogo só jogar vida. E o Cruzeiro jogou muito mal. O fato do adversário do Galo, o Cruzeiro, ter perdido uma decisão sul-americana, isso influencia na postura? Você acha que esse jogo tem alguma coisa de exemplo para a partida de sábado? Eu acho que sempre tem um exemplo, né? Eu acho que o jogador e a comissão técnica, no modo geral, obviamente você precisa estar acompanhando o que está acontecendo no futebol, acompanhar os jogos. E essa questão de postura em jogos decisivos se precisa mudar. O que o Cruzeiro fez nos primeiros 20 minutos numa final de Sul-Americana, não dá para o torcedor ficar satisfeito. Tomou gol rápido, tentou reagir, não conseguiu. O Racing coletivamente jogou muito melhor e, acima de tudo, teve muito mais atitude. Acho que se você partir do início da partida com atitude, de mostrar para o adversário que você quer ganhar o jogo, diante de um Botafogo que tem um time muito equilibrado e do meio de campo para frente é um time muito rápido, muito veloz nas tomadas de decisões, o Galo vai ter dificuldade, mas você tem que partir do princípio da atitude que o Galo vai ter no jogo. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Botafogo que já está na Argentina para enfrentar aí o Atlético Mineiro, jogo válido pela final da Libertadores aí, Libertadores, que seria algo extraordinário para a história do Botafogo. E o Botafogo, querendo ou não, né, muitos falam que não, pé no chão, tal, mas querendo ou não, o Botafogo ele chega como um franco favorito para essa final, por tudo que tem acontecido, por todos os investimentos,
como o Botafogo chegou. O Botafogo hoje tem o melhor futebol jogado, né, aí da América. Não é à toa que hoje é o líder do Campeonato Brasileiro, jogando como está jogando. É um futebol vistoso, um futebol para frente, um futebol muito bonito, um futebol invejável, né, um futebol admirável pelos os adversários, né, até por torcedores. Escuto muito torcedores de outro time elogiando um ou outro jogadores do Botafogo. Isso mostra o quanto o Botafogo tem, né, feito um bom trabalho, né. Tem jogadores de outros times que falam que assistem futebol do Botafogo porque acham muito bonita a forma que o Botafogo joga. Isso tem muito também, né, a parte do treinador, né, e a forma que os jogadores estão absorvendo isso e aplicando em campo. E o Botafogo, ele chega sim como um dos favoritos para essa final, né? Lógico, vai ter que jogar um futebol, vai ter que apresentar esse futebol em campo. A gente não sabe o que vai acontecer, como é que o Galo vai entrar, se vai entrar o Galo que jogou no Campeonato Brasileiro, ou se vai entrar um Galo que vai querer fazer o resultado. Isso aí ninguém sabe, né? Só na hora do jogo a gente vai saber. Mas a gente sabe que se o Galo abrir espaço, o Botafogo não vai perdoar. Se o Galo abrir espaço, o Botafogo vai pra cima. E a gente sabe que quando o Botafogo vai pra cima e se tem espaço, os caras vão lá e eliminam logo o jogo. Mas aí, o que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que é que vocês acham a respeito sobre esse jogo do Botafogo, né? O que é que vocês acham? Comenta aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!